Bom estudo para nós. Deus abençoe que a gente possa encerrar com chave de ouro hoje, né? É nosso último encontro, depois de um ano aí de convivência e de troca de aprendizado. Eu queria abrir primeiro conversando com vocês a respeito do texto. Eu acho que quem é da área do direito são Lavínia, quem mais que é da área do direito? Lúcia é engenheira, né, Lúcia? Ah, e Alfonso também é do direito? Ô, gente, não, vocês dois, que mais do que ninguém vão poder nos ajudar a refletir sobre essa questão, sabe, da perspectiva tanto da justnaturalista quanto punitivista da última parte, que é uma coisa que eu queria muito até ter podido conversar primeiro, antes de encaminhar aquele texto, mas eu queria ouvir vocês que são da área do direito a respeito dessa análise, que é uma análise que ela de vez em quando aparece alguém que faz algum comentário, né? Mas até hoje eu não tive uma análise estruturada disso assim para refletir, sabe? Eu queria ouvir vocês que são do direito. Como é que a gente pode analisar essa parte? Numa perspectiva reflexiva, crítica da abordagem tanto do justnaturalismo quanto do punitivismo. O que vocês têm a dizer para nós? Essa questão do justnaturalismo, né, e do punitivismo, na verdade, a gente até faz uma contraposição do justnaturalismo com o positivismo, né, que é a questão do direito natural, né, você entender que as relações humanas são decorrentes da própria natureza humana, e aí você chega a uma conclusão de que você precisa positivar, né, você precisa colocar lei, né? A questão do positivismo é você colocar essas questões num texto legal, e aí você passa a ter o punitivismo no sentido de que você transgrediu a lei e você precisa ser punido, né? Então, quando a gente começa a ter lei de talião, começa a ter 10 mandamentos, quando você começa a ter regras definidas, você acaba dando espaço, né, para a questão do punitivismo. E aí você acaba se afastando daquela questão do que as regras são para estabelecer convivência, né, não obrigatoriamente para punir, né? O que hoje em dia a gente vê, né, no sistema carcerário, que não tem a menor intenção de ressocializar ninguém, se limita única e exclusivamente a segregar as pessoas do convívio social e punir, né? É uma lástima, né, na minha opinião. Uhum. Alfonso, o que você acrescentaria para a gente de reflexão nessa discussão? Porque do positivismo na legislação, né, ela praticamente consolidou com o Código Napoleão, né? O Código Napoleão ele pegou toda aquela ideia filosófica positivista e colocou na, na legislação. E a partir daí, quase toda, pelo menos no Ocidente, né, e alguns países orientais que sofreram influência desse tipo de legislação, acho que a Coreia do Sul tem uma influência muito grande da legislação romana-germânica, mas em relação ao texto do Kardec, eu acho que você comenta isso no seu texto, ele sai de uma ideia de justnaturalismo e nessa última parte, né, nesse último livro, ele entra no punitivismo. Ele vem dizendo que as leis são naturais, desenvolve todo um, um livro, a terceira parte, em cima disso, né, justificando que as leis são naturais e as leis humanas devem se adequar a elas, e daí ela cai nesse último capítulo, ele cai justamente no punitivismo da legislação Positivista, tá, no do caso, né? Código Napoleão, né? É. Então, o, E aí ele vai transpor, ele vai colocar como se a perspectiva punitivista fosse algo natural da divindade, né? E é nesse sentido ele vai naturalizar exatamente. o punitivismo. E ela nitidamente é um posicionamento social, muito mais social do que jurídico. Uhum.
Lavínia falou bem, né? Hoje a, a prisão é simplesmente tirar da sociedade aquele elemento que a sociedade acha que não quer, nem não necessariamente está julgado, né? No Brasil, quase 60% dos presos estão sem julgamento ou aguardando julgamento. Isso é terrível. Muitas vezes inocentes ali dentro, né? Ou com crimes de menor valia. Pois é, aí eu tenho uma pergunta para vocês dois, assim, e quem quiser ajudar também, se achar que tem algum conhecimento que possa ser agregado, eu acho que pode ser interessante. Assim, quando a gente pensa do ponto de vista de filosofia jurídica, né, filosofia do direito, essa perspectiva punitivista, ela tem outros contrapontos interessantes no mundo, né? Nem todas as propostas, vamos dizer, porque não vou falar jurídica, porque assim, esse pensamento mais jurídico, na maneira que a gente conhece, ele é bem da tradição judaico-cristã, que soma com a romana, com a grega, né? E vai dar isso que a gente tem hoje de filosofia do direito, né? Mas se a gente pega outras culturas, como por exemplo, a gente pega, eu não sei quem, talvez alguém tenha conhecimento, por exemplo, de como funciona na tradição chinesa, como funciona nas tradições xamânicas e africanas, eu sei que é muito diferente, né? Então, assim, por exemplo, eu achei fantástico descobrir que no povo Yanomami, quando uma pessoa mata outra, né? Uma pessoa mata outra, eles entendem que foi uma questão entre os dois e que ninguém tem o direito de intervir para questionar a validade do ato. O que a sociedade pode fazer é intervir junto à família que perdeu o familiar, né? No sentido de recompensá-la para que ela não se vingue da pessoa na pessoa ou na família da pessoa que matou, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque é uma outra lógica, né? É uma outra lógica. Eu nunca imaginei uma lógica dessa. O indivíduo, ele é respeitado mesmo nesses atos que são considerados excepcionais na convivência social, né? Eu confesso para vocês que isso buga a minha cabeça, né? Isso dá um nó, assim, na minha lógica todinha. Mas para eles é assim, né? Eu já tinha comentado com vocês daquele caso de alguns povos africanos, que quando alguma coisa acontece assim que sai fora do rumo da coletividade, eles entendem que a pessoa de algum modo adoeceu, se entrou num estado de perturbação, que ele tem que ser retomado, né? E eles vão fazer todo um trabalho de resgate para poder retomar a pessoa para a condição de dignidade que é intrínseca a ela, né? Então, assim, eu queria ouvir vocês exatamente nesse ponto, sabe? Até que ponto que a gente pode naturalizar esse direito positivista que a gente tem, que é baseado em lei, baseado em punição. Eu acho que tanto punitivista quanto, aliás, eu acho que são dois pontos, né? Quanto também o aspecto, o punitivismo enquanto filosofia, enquanto proposta. E, ao mesmo tempo, eu acho que a positividade do direito, do ponto de vista de ser baseado na norma escrita, eu acho que isso é inevitável, porque reflete a questão do direito como parte da cultura, né? Como elemento da cultura, né? Mas, assim, o punitivismo eu já me pergunto se é realmente uma opção filosófica única, como às vezes parece, e se não há outros contrapontos para a gente refletir. Bebete com a palavra, depois quero ouvir vocês de novo a respeito disso. Bem, não sei se vou responder, mas eu tenho que contar uma vivência que eu tive que foi muito importante. A gente estava num posto de saúde discutindo protagonismo com a equipe, né? Quando a pessoa que tem transtorno mental grave sai do hospital, tem alta, passa pelo CAPS e vai para a atenção básica. Então, para criar para essa pessoa um plano, um projeto de vida que reintegre ela, que coloque ela como protagonista da própria vida dela, né? E nisso a gente está lá conversando na reunião, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Chegou um carro, aí um falou assim: ai, dá licença só um pouquinho. Daí o outro: ah, dá licença, dá licença. Quando eu vi,
só tinha eu na sala. Eu falei, caramba, que eu quero saber o que que é isso que está acontecendo. Aí fui lá fora. Tinha um rapaz com uma Brasília, ele abriu o capô da Brasília vendendo pão doce, bolo, biscoito, todo tipo de coisa, né? E o pessoal comprando assim de monte. Aí eu fiquei curiosa, eu falei para ele assim: poxa, seu produto é bom, hein? Que esse pessoal não quis nem saber da reunião, já veio tudo para cá, estão enchendo a sacola. Ele falou assim: ah, eu fico muito feliz porque isso é muito novo na minha vida. Eu falei: ah, eu achei que você era padeira, você nasceu padeiro. Ele falou: não, eu era traficante. Aí eu fui preso e dentro da cadeia eu aprendi o ofício da padaria. E eu tô achando assim que é muito doido esse negócio de ganhar real por real e fazer a conta no final do dia de uma coisa que eu produzi. Ó, você vê que legal. Ele tinha um produto concreto, ele produziu algo literalmente e comercializou. Isso é muito bacana, né? E aí a reunião de protagonismo ficou ele como exemplo no dia, no caso, porque melhor é impossível. Então, assim, quando existe uma proposta educacional, mas educacional mesmo, sabe? Porque com certeza ele foi trabalhado lá dentro da cadeia. Olha, você não vai ganhar R$ 1.000 por hora, você vai ganhar por semana. Você tem que entender que a sua realidade agora é outra. E ele não só entendeu, como tinha orgulho disso. Ele falou para mim: nunca mais eu vou ser traficante, porque agora eu achei uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu louvo, eu honro gente que faz esse trabalho na cadeia, sabe? E penso que é uma brecha maravilhosa para o movimento espírita estar lá dentro com eles também, tentando alguma coisa nesse sentido. É isso. Ok, obrigado, Bebete. Ah, Alfonso, a Lavínia até agora não entrou ainda, mas vamos ver, Já né? entrei. Ah, entrou, ah, que bom, né? Pois é, e aí, gente, essa questão assim, a gente tem alternativas que não sejam baseadas em punição do ponto de vista da filosofia do direito? Como é que vocês, o que que vocês trazem para nós? Você conhece a Vera Braga, né? Conheço. Ela tem mais de 40 anos de direito penal e ela aconselha: se você puder fugir, fuja e vá, some para o interior do país onde não vai ser encontrado. Porque, infelizmente, o sistema penal que hoje vigora, ele não, ele não é muito raro o caso como a Como a Bebete Bebete colocou trouxe. aí de recuperação. É muito raro, infelizmente. E ela É comentou um isso, caso ela comentou realmente que isso aqui tem no que grupo. ser enaltecido, mas é muito raro. E Agora, do essa ponto de questão vista que da você filosofia? comentou É, do Yanomami, tem um livro, se não me engano, chama-se Ano Mil, que eu preciso achar. Ele comenta justamente essa situação de compensação financeira da família do assassino em relação à família do, do assassinado para evitar a vingança no futuro. Isso ele narra situações que isso ocorreu. É lógico que a história mostra sempre casos de pessoas mais nobres, pessoas de maior poder aquisitivo, né? O Zé Povinho não faz parte da história, a não ser como bucho de canhão, mas ele se narra na Itália, no norte da Itália, coisas desse tipo por volta do ano 900 e pouco, na, na mudança do ano 1000 ali. Então, não que é uma coisa assim tão, é, eu tão acho fora de interessante, que é propósito. outra perspectiva, né? É outra É, perspectiva, né? E aí, a hora que mas você transfere isso. fica baseado na lei de Italião, né? Você matou um, eu tenho que matar o. É a lei da máfia, né? Não, A máfia mas aí é. italiana é Peraí, justamente peraí, isso. Né? peraí. É uma negação da lei de Talião, né? Hum, É para mas fugir a lei de Talião, né? exatamente. Para Mas o você não padrão da vingar. sociedade era a lei de Italião, É, mas existia essa negociação para poder encerrar
Isso. a briga naquele caso. Assim, eu acho essas questões muito interessantes para a gente pensar, porque na hora que você transfere isso para Deus, e aí você coloca Deus como uma espécie de legislador e julgador e cria todas essas atribuições, né? E atribui a uma justiça divina tudo que acontece na vida, é aí que eu acho que entra então uma equação difícil de a gente trabalhar, sobretudo da perspectiva de naturalização, né? Porque é você naturalizar a ideia de Deus, a ideia de punição como algo divino. E eu acho que é algo que a gente precisa refletir, né? Até que ponto a gente tem que pensar em punição como algo divino? Até que ponto essas ideias são compatíveis? Porque realmente, assim, não sei, aí entra um conflito. É o Deus misericordioso, justo e bom que pune os seus filhos pelos desvios que eles cometem, né? Lavínia, vai lá. É só um comentário. O que eu ouvindo vocês indo e vindo, se eu estiver sendo repetitiva, vocês me sinalizem, por favor. Mas essa questão que a gente estava falando, até do sistema carcerário, da questão do punitivismo, isso é uma coisa tão entranhada na sociedade brasileira, né? Eu remonto isso à questão escravocrata, por exemplo, né? Você tinha castigos corporais, aquela ideia de que não há salvação, que ninguém pode, que as pessoas não têm direito de errar, que as pessoas não vão se corrigir, né? Que é aquele ser que não tem aquela capacidade de se arrepender de alguma coisa. É, Hoje em dia você entra no sistema carcerário, a primeira coisa que te perguntam é se você é comando vermelho, terceiro comando, se você é sei lá, de PCC, o Comando Israel. Vermelho, aqui em Goiânia. E se você não se adapta, se você não se filia, você não sobrevive Uhum. dentro de uma carceragem. E o sistema de justiça brasileiro hoje ainda usa muito pouco as penas alternativas, que embora também seja uma punição, não deixa de ser, né? A gente continua tendo um punitivismo, mesmo que você preste serviço à comunidade, mesmo que você seja obrigado a frequentar um curso, por exemplo, quando tem violência doméstica e às vezes os homens são obrigados a frequentar cursos de psicologia, de participar de grupo de apoio, penas pecuniárias, né? Porque em determinados delitos o bolso, né, doer no bolso é mais eficaz do que você prender, né, do que você privar a pessoa de liberdade. E a gente tem algumas poucas iniciativas no Brasil que são contrárias, assim, que são muito mal vistas. Por exemplo, no Maranhão, a gente tem a Bolsa Liberdade Condicional. E o Flávio Dino, na época, foi massacrado por ter tido essa iniciativa lá. Né? Quando a pessoa sai em liberdade condicional, ela recebe uma bolsa do governo do estado durante um certo período para ela se manter, porque a pessoa já é ex-presidiário, já vai ter uma dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Se ele se vê absolutamente sozinho, a chance de reincidência e de perda dessa condição de liberdade condicional ela é muito grande. E o Flávio Dino foi massacrado quando por essa iniciativa de ficar dando dinheiro para bandido. É a mesma coisa que a gente escuta, né, com benefício previdenciário na hipótese, né, quando o cara é contribuinte do INSS e é preso e a família recebe, todo mundo diz, fica dando dinheiro para bandido. E as pessoas são muito ignorantes. Então, a gente tem uma cultura de punitivismo no Brasil, em todas as escalas. Isso não vai ser fácil da No gente, Brasil, não, no Ocidente inteiro, né, da Lavínia? gente reverter. Oi? No Ocidente inteiro, né? Do Ocidente No inteiro. Do Ocidente inteiro. Ocidente É uma inteiro. cultura de punitivismo. E isso vai refletir, claro, na literatura espírita, né? Na E, maneira não, como, e, na aquela, e filosofia aquela coisa espírita. também que a gente vê, especialmente nas colônias, né, que você tem o país colonizador, o exemplo não vem de cima, né? É. Então o pessoal também se sente no direito de fazer, é muito, muito difícil. A nossa situação estrutural, psicológica, moral e ética para reverter isso é muito complicado. Uhum. Lúcia, Animari, e aí eu vou mudar de assunto, por favor.
Então, boa noite a todos, né? Então, eu vi uma vez, ouvi, né, essa definição que eu gostei muito, que castigo é tornar-se casto, né? Essa é o significado de castigo, né? Então, muitas vezes, nos textos bíblicos ou no próprio livro dos Espíritos, fala em castigo, mas não é um castigo de punição, é um castigo nesse sentido, tornar-se casto, né? Então, assim, quando coloca a figura de Deus castigando, ele não está como é, dando chibatada, entendeu? Porque a gente associa o castigo a uma coisa desse sentido. Educando para se tornar casto, né? Uhum. Puro, né? Então, se você pensar nisso, você muda um pouco quer dizer, a leitura. Pelo menos comigo aconteceu isso, quando eu vi essa definição, alguém defendendo isso, e aí realmente você começa a ver que nem tudo que, quando fala de castigo, é uma punição, né? É um caminho para a pessoa, tipo, olha, você precisa entrar, é um gado, você precisa entrar nessa estrebaria. Então, você vai entrar, porque você precisa passar por aqui para você entender, para você evoluir. Então, muitas vezes, o castigo não é, a maioria, quer dizer, não é uma punição, é Ok. uma condição de pureza, entendeu? De Na teologia purificação. católica, né? Isso vai ser na teologia do cristianismo, né? Porque na Mas o prática próprio mesmo o Espírito. castigo acaba sendo uma maneira de coagir a pessoa a um comportamento que é tido Então, como legal, né? porque a pessoa, quando você aplica o castigo, em geral, é uma coisa dolorosa, É, óbvio, né? Porque você não está conseguindo, então falou, ó, entra aqui você nessa vai apanhar, vai estrebaria, levar entra umas aqui. bordoadas aqui, ou vai ficar com a sua Aí, liberdade restrita, né? Ou vai aí eu fazer estou tal falando, coisa, né? então aí, de repente, porque você não está entendendo, você não está entendendo, você não está Uhum. entendendo quase É, nada do que eu digo, como diz o Caetano. é. E Ok. aí, quando você fala isso, eu estou falando o seguinte, que é nesse sentido, que aí a pessoa acabou estendendo esse, esse, esse- essa ação como uma coisa ruim, e aí aumentou ainda, né, como uma pena. E não é uma pena, entendeu? É uma maneira de educar, né? Você tem várias maneiras de se educar, pela dor Uhum. ou pelo amor, né? Tem essa É. coisa, então. Eu acho que não é coisa só de catolicismo, não. Se você pegar o livro dos Espíritos, né, que é o principal, né, Não, de mas o que Kardec. eu estou dizendo é nesse sentido mesmo, é porque o livro dos Espíritos ele reflete a teologia católica, né? Ele reflete a teologia católica, né? É Mas eu nesse estou falando sentido. assim, que nesse sentido, você pensar Aí o o sentido castigo lá, como. a pena tem um caráter educativo, né? É como se Deus fosse um professor que castiga para colocar a pessoa no eixo, né? Então é nesse sentido mesmo que eu acho que é a análise interessante que a gente tem que fazer. Animari, você com a palavra. E aí Oi, depois nós vamos então discutir é o assim. suicídio. Ah, Eu acho que todos já leram aquela questão do Consolador do Emmanuel, como é o perdão de Deus? O perdão de Deus é a nova oportunidade, sabe? É isso. Então, para mim, isso resolve tantas coisas, sabe? É isso que eu queria dizer, tá? ok. Bom, gente, então assim, olha, eu acho que essa parte do Livro dos Espíritos é uma parte para a gente estar refletindo, né? A Arlene está colocando aqui a observação: ser temente a Deus e obediente, né? Obediente a Deus. São aspectos assim que eu particularmente eu penso que a gente tem que pensar como teologia. Tem que pensar que são aspectos teológicos que estão na base dessa perspectiva de, vamos dizer assim, de justiça que a doutrina espírita incorpora nessa quarta parte, né? E aí isso vai refletir, inclusive, na ideia de suicídio. Eu quis trazer aquele do texto do suicídio para vocês, porque esse é, para mim, o ponto mais controverso de toda a quarta parte do Livro dos Espíritos, porque o meio espírita criou uma ideia
a respeito de suicídio que é muito pior do que aquilo que Kardec trouxe. Kardec já traz uma abordagem que é bastante teológica, né? Você infringiu a lei de Deus e por isso você sofre. Eu acho o céu e o inferno maravilhoso. Aquele capítulo dos suicidas, ele é fantástico. E assim, eu fui analisar aquele capítulo exatamente para responder a uma questão do suicídio. E eu descobri que lá os casos que são apresentados não tem nada desse terrorismo que o espiritismo brasileiro apresenta. Kardec não tem uma perspectiva terrorista de suicídio lá, né? O caso mais extraordinário que eu conheço é o da pespontadeira de Butinas, a moça que ela não quis mais o rapaz, né? Não quis mais o rapaz e deu um pé na bunda dele e ele chega lá na casa dela e quer falar com ela e ela não ignora e não nem abre a porta para ele. E ele se mata na porta da casa dela, né? Então, assim, é muito interessante o diálogo que Kardec apresenta com esse rapaz. E aí, o que que você achou? Não, ela não merecia que eu cometesse suicídio por causa dela, porque eu descobri que ela nem gosta de mim nada, né? Então, pois é, mas e aí? Né, assim, o cara tá de boa respondendo as perguntas, conversando. Ele chega à conclusão que ele não devia ter feito, porque ela não merecia, né? Porque ele acaba perdendo todas as possibilidades que ele teria, ele joga a possibilidade dele de vida fora, né? Mas esse é o grande prejuízo. Então, aquele negócio de espírito preso debaixo da terra, com os vermes corroendo, sabe? Aquele terror todo que fazem. Nos casos que Kardec apresenta, isso só acontece com dois espíritos. Um deles que está numa queda e ele entra nesse processo psicológico da queda, ele não consegue sair disso. E o outro que sente os vermes correndo do corpo dele. Os outros não têm nada disso. Então, eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente tem que romper essa teologia do pavor que o espiritismo brasileiro criou em torno do suicídio. Não porque ninguém vai estimular suicídio de ninguém, até porque ninguém suicida porque os outros falaram, ô, cara, vai que é boa, né? Ninguém se mata por isso, né, gente? A gente sabe que suicídio é uma questão que é social. Suicídio é uma questão que é contexto social, é a pessoa que está num processo de sofrimento, né? E tem muitas causas associadas ao suicídio, e todas elas são sociais. A maioria das causas de suicídio aqui no Brasil, por exemplo, elas vão se encaixar naquela questão do livro dos Espíritos que fala que o louco que se mata não sabe o que faz, né? É depressão, é alcoolismo, dependência química, sabe? E aí é o homem de 50 e poucos anos de idade que perde o emprego e não consegue trabalhar novamente e entra no processo depressivo, né? Então, assim, eu acho só de a gente romper com aquela visão de suicídio que está no meio espírita brasileiro, sabe, em relação a essa quarta parte, eu acho que já vai ser um ganho e tanto para uma perspectiva crítica de estudo que a gente faz. Lúcia e Lavínia, e depois nós vamos passar para o próximo tópico. Pois não. Então, é interessante que essa questão do suicídio, o espiritismo foi até perseguido, né, como religião, na época, porque diziam que ele estimulava o suicídio, já que você ia encontrar com seus antepassados e tal, e que as pessoas iam ser estimuladas a se matar. Inclusive, não sei quanto tempo durou esse preconceito, né? A perseguição ao espiritismo com essa questão, né? Não sei precisar qual foi a época, mas eu sei que isso aconteceu, Uhum. né? O espiritismo foi perseguido por conta de acharem que a doutrina estimulava as pessoas a se matarem, né? Já A vida que continua, né? Lavínia. bom, Só que nessa parte eu também destaco como muito complicada essa questão das uniões antipáticas, né? Essa coisa também que por muito tempo o espiritismo pregou de que os relacionamentos, os casamentos eram karma e que você tinha que ficar até o final. Teve muita mulher aí com casamentos, relações abusivas, sofrendo violência, sendo estimulada a permanecer, porque é seu karma, é sua missão, ficar com esse cara, Está né? Eu resgatando também vidas passadas. resgatando vidas passadas. Eu destaco também esse texto como muito complicado. Uhum. Marjorie? Eu só queria lembrar que a questão do suicídio nem sempre é social. Haja visto os casos de jovens, adolescentes, né?
É até aquele caso que você passou da mãe narrando aquela questão da filha dela que já nasceu dizendo que não era desse mundo, que não queria ficar nesse mundo. Então, tem casos principalmente dos adolescentes, tem outras motivações que a gente ainda não entende bem o que é, mas que provavelmente tem ligações com vidas anteriores. Boa colocação, Marjorie. Eu acho até que é interessante lembrar da proposta de Kardec qual que é. É assim, olha, o que que a ciência diz a respeito, né? Ok, e o que que o espiritismo tem a acrescentar, né? Eu acho muito interessante essa postura do Kardec. E aí você lembra bem, o que que o espiritismo diz, o que que a ciência diz a respeito? O suicídio é um problema social. O que que o espiritismo pode acrescentar? Além dos aspectos sociais, há que se levar em conta também aspectos espirituais que, em estando presentes no indivíduo, esses aspectos sociais podem funcionar como disparadores para o processo, né? É claro que se a pessoa reencarnar e chega aqui, é todo muito bem recebido, encontra um mundo, né, todo pacificado, todo tranquilo, todo harmonioso, talvez ela supere a tendência ao suicídio que ela já traz do seu passado espiritual. Agora, se ela chega aqui, a sociedade está toda complicada e toda adoecida também, esse processo para ela vai ser muito mais agravado, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido que o Kardec, então, propõe que a gente acrescente o olhar espiritual àquilo que a ciência traz de conclusões, né? A Bebete está colocando, adolescentes e crianças que cometem suicídio, muitas vezes isso acontece em razão do que estão vivendo, né? E a Arlene coloca, sério mesmo, Lavínia, eu vi, inclusive, como é que é? Cadê? Perdi aqui. Bom, vocês leram aí no chat, né? Deixa eu pegar aqui os comentários que eu achei que foram muito oportunos. Vamos repetir aqui. É, ouvi, inclusive, que se houvesse divórcio, ambos teriam que retornar juntos para concluir. Nossa Senhora. Gente, minha irmã foi vítima desse tipo de comentário, tá? E minha irmã sofreu muito. Ela tomou ódio da pessoa que disse isso para ela depois, né? Lúcia, eu vou te dar um minutinho para a gente ver se passa para o próximo tópico. Pois não. Então, essa questão do suicídio em adolescente, assim, não necessariamente é uma questão de karma, né? Uma carga que trouxe. Porque quando eu fiquei viúva, né? Eu fiz tratamento, né? Psiquiátrico e tal, né? Que eu entrei em uma depressão. E o médico que me atendeu, né? O terapeuta, ele era neurologista, psiquiatra e psicanalista. Então, ele é assim, né? Três em um. E ele falando, aí, conversando comigo, eu também tenho história, minha mãe tinha depressão e suicidou, né? Então, assim, eu tinha a minha família tinha medo que acontecesse a mesma coisa comigo, né? Mas aí ele falou que descartou e ele falou que existiam pessoas que ele sabia que ia suicidar, mesmo tratando, ele falando que ele sabia e que existia um tipo de adolescente que até os 17 anos é uma idade perigosíssima. Tanto que eu fiquei super atenta, né? Porque a minha filha tinha 16, né? Quando meu marido morreu. E aí, que existe é como se viesse com um defeito, entendeu? Viesse com esse, e ele falou que existe um percentual, entendeu? De adolescentes de pessoas, né? Que chegam na puberdade aos 17 anos de suicídio. É. Entendeu? E ele falou que é muito angustiante, porque ele sabe que vai acontecer, ele faz tudo, mas não tem medicamento, não tem. Ele fazia todo um tratamento, mas ele ficava angustiado, E aí tem que porque estudar dizia essas que. causas, né, ô Lúcia? Tem que estudar, tem que Exatamente. Então, estudar. O que que por faz exemplo, isso? é um mistério, né? E não é Que, vamos dizer, biológico. E não é biológico. que Com toda é, certeza tem a ver com a nossa concepção de educação, com a nossa concepção de adolescência, né? Com a nossa ou pode concepção de até fase ser biológica, biológico. as Eu acho que cobranças, as pode cobranças que ser biológico. acontecem. Não, é isso que eu estou chamando a Eu estou atenção. falando assim, que pode ser biológico também, entendeu? E às vezes, ou você trata só como biológico e não trata também como espiritual. Então, acho que porque a gente tem essas duas coisas, Não entendeu? é. E eu estou E aí, chamando a quando você atenção não para o trata social. isso, E eu estou chamando a atenção entendeu? para o social, que a Exatamente. adolescência é uma invenção social. A adolescência não é uma coisa natural, né?
A adolescência não existia, e até hoje não existe para muitas sociedades, né? Então, assim, a gente inventou a figura da adolescência. A gente cria um Entendi. sistema educacional, tem toda uma cobrança de emancipação, tem uma cobrança de fazer faculdade, tem um monte de coisa que foi inventada e que essa garotada tem que se virar com tudo isso, tem que aprender a processar, né? Então, assim, seria muito Entendi. interessante estudos psicológicos, sociológicos, né, para a gente verificar e ter uma compreensão bem realista disso, né, para não ficar só na hipótese espiritual. Eu acho que é essa a proposta que o Durkheim traz, que eu acho muito interessante. Lavínia com a Então, palavra, e aí, Lavínia, você já vai ler a questão 1019 para nós, tá? Eu vou tentar ser bem breve Por aqui favor. e objetiva nessa questão. Eu vivo essa questão com meu filho, caçula, que tem depressão e vive, né, com ideação suicida. Realmente é uma composição de questões. O João, ele tem uma estrutura emocional, introspectiva, que propicia, que facilita essa questão. Ele teve uma questão social, que foi o meu divórcio, o abandono do pai dele, né, que impactou nisso. A adolescência, hoje em dia, realmente é massacrante. É cobrança para tudo quanto é lado, é a internet o tempo todo, é um mundo capitalista que quer que você produza. Então, o discurso dele é sempre: esse mundo não é para mim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Então, tem um diagnóstico de depressão também, tem medicação nessa coisa toda. E aí, aliado a isso, tem uma questão espiritual, não que isso tenha origem espiritual. Isso não tem origem espiritual, mas como ele vibra 24 horas numa faixa ruim, acaba que vai chegando essa galera, O né, espiritual também nessa agrava. mesma faixa. Então você acaba se tornando um ciclo vicioso. Então, realmente, a questão da ideação suicida, e se for o caso do suicídio, ela é multifatorial. Não dá para isolar uma coisa nem a outra. Tudo acaba compondo e enlouquecendo a mãe. É, vamos ler essa questão 1019, que nós vamos encerrar essa parte, que eu acho que a quarta parte a gente vai encerrar a partir disso que a 1019 traz para nós. Lê para nós aí, só, Lavínia, por favor. só um parêntese, Elias, Sim. porque o meu livro não tem essa 1019, e o livro, eu tenho um livro Então que lê a é antigo, que 1018. foi Pega a editado pela, 1018, Lúcia, é a pela mesma coisa. Web. Não, eu estou falando. Não, eu só estou falando que o meu. E o outro que eu tenho é uma edição do Herculano Pires. Também não tem, engraçado. Não, mas aí eu vi que a 1018 é essa É, 1019. é Mas só eu porque lá achei atrás estranho, eu tem falei, uma será que que não era foi pegadinha do numerada na edição Elias? francesa. É porque tem uma, eu estava falando isso com o Alfonso mais cedo, na edição Ah, francesa teve uma que foi saltada. Aí algumas editoras mantêm como está na ai, edição francesa e outras corrigem, né? Mas vamos lá, é a ah, mesma 1018, sem entendi. problema. Não, não, tudo bem. É a mesma do 1018. Tudo É. bem. Vai lá, Lavínia. Algum dia o reino do bem poderá ter lugar na terra? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons superarem os maus. Então, eles aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É através do progresso moral e da prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Os maus, porém, não a deixarão enquanto dela não estiverem banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e vos aproximais desse momento que apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão uma nova geração na Terra. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa todos os dias, e todos aqueles que tentam deter a marcha dos acontecimentos, daí serão excluídos, pois estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Eles irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, através das quais poderão trabalhar para o próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o progresso de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nesta exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições,
trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferiosidade primitiva, figura não menos sublime de pecado original? Pecado original, considerado sob este ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que é assim responsável apenas por si mesmo e pelas próprias faltas e não pela de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, pois recolhereis pelo cêntuplo o grão que tiverdes semeado. Ai daqueles que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e de decepções. Ai daqueles que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois terão que suportar mais privações do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, pois não encontrarão quem os ajude a carregar o fardo das misérias. São Luís. São Luís. O que é que chama atenção? Eu queria ouvir agora as pessoas silenciosas do grupo. Eu queria ouvir Nadir, eu queria ouvir quem mais está ali, deixa eu ver, porque aqui agora, quando eu estou assim, eu não vejo todo mundo. Deixa eu ver aqui. Ah, fiz besteira. Posso falar? Por favor, eu quero ouvir quem até agora ficou caladinho. Posso falar? Não vou levantar a mão, não, porque eu não estou conseguindo. Tá, pode falar. Teologia de novo, né? Uhum. Teologia de novo. Olha quem está falando, São Luís. Então, é assim, eu estava lendo o livro do Fundamentos de Teologia, Fundamentos do Signatis, e o que esperar desses espíritos, né? Se eles não, para eles evoluir, eles passam pela Terra, né? Então, não é lá no plano espiritual que ele vai evoluir e trazer para cá o bem. Se ele não passar por aqui, como é que ele vai construir esse espírito, né? Esse homem, essa transformação, ele é um ser social, né? Eu estava olhando isso aqui, é a mesma coisa de estar vendo ali Moisés, né? Eu não, é muito teológico isso aí para mim, né? Eu acho que o espírito, claro, a gente olha o mundo e vê que está longe esses espíritos de bem, né? Parece que só nasce o que não presta nesse planeta. Então, aonde está a regeneração? Então, se assim, se não partir de nós encarnados melhorarmos, como é que a gente vai e volta depois, né? Então, é aqui que se muda. Não é que vai vir espíritos superiores, melhores, porque aprendeu, porque evoluiu. Não. A transformação é aqui para o outro mundo, né? O E para mim, Signatis ele trabalha isso muito bem. Ele fala assim que então, seria muito cômodo para uma divindade qualquer resolver o problema tirando os ruins e pondo o bom no lugar, né? Fala, então isso aí não vai resolver o para problema. mim, mais do que nunca, Deus não interfere. Eu já falei que se Deus existiu, só foi lá no começo, né? Não, Nadir, Foi está aqui só lá agora no começo. também, Nadir, está aqui. Então, ele não interfere na nossa vida, porque senão ele já mandava esses monstros que estão fazendo guerra. Para mim, não está nascendo ninguém bom, para mim só está nascendo gente ruim. Ô, Nadir, Então, é fala assim aqui que não, tem que Nadir. mudar. Eu nasci. Eu também nasci, porque eu já Então não é só consigo ver não. isso. Eu Mas até é que estou verdade. bonzinho. Então, somos bonzinhos. Então, Mas eu estamos acho, muito. Nadir, o que você fala assim, olha, o que você fala, eu acho que é um lado que é muito importante a gente pegar dessa fala sua, assim, olha, não há nenhuma evidência científica de que as pessoas que nasceram nos últimos 160 anos, tá, sejam espíritos superiores aos que viviam aqui até então. Não há nenhuma evidência que possa É, falar isso. Nós tínhamos não. uma população na época de Allan Kardec que era de 1,2 bilhão de habitantes na Terra. Esperava-se que essa transformação social trouxesse espíritos bons e que o planeta se libertasse dos maus, né? Os 6 Assim, bilhões, os 6 bilhões e 500 milhões de seres que nasceram depois disso, que são quase 6 vezes o que
o que já Na existia, época. né? Eles apresentam o mesmo desenho. Tem pessoas boas, tem pessoas mais ou menos, tem pessoas ordinárias que não valem um centavo, né? Então, assim, não houve nenhuma transformação do ponto de vista dos habitantes da população, e eu acho que esse é um olhar que a gente tem que ser capaz de fazer sobre essa questão 1019. É daqui que sai toda a ideia de mundo de regeneração, transição planetária, toda essa loucura que a gente está vendo, e eu gosto sempre de chamar a atenção, gente, transição planetária era para ter acontecido no século XX, segundo os prognósticos de Kardec. Século XX não aconteceu, pelo contrário, nós tivemos foi duas guerras mundiais, né? O Emmanuel, no A Caminho da Luz, ele supõe que aconteceria então com a Segunda Guerra Mundial. Ele acredita que ao final da Segunda Guerra Mundial se descortinaria esse novo tempo que era esperado. Também não aconteceu. Tem uma mensagem do Calderaro, assinada por Calderaro, psicografada pelo Chico Xavier, no Reformador de 74, né? Que anuncia para os 25 anos finais do século XX as grandes transições, as grandes mudanças que estariam se operando para que o mundo de regeneração se estabelecesse na Terra. E eu gosto de lembrar que também não aconteceu. Né? Então, assim, Pois e olha que é. eu tenho um profundo respeito pela mediunidade do Chico, né? E não aconteceu. Aí depois nós tivemos associando a transição planetária, nós tivemos a bobagem, ao tsunami de 2004, depois nós tivemos associado ao calendário maia de 2012, e depois nós tivemos associado à data limite de 2019, né? Então, assim, gente, vamos parar com esse discurso. Não adianta a gente ficar esperando isso, porque isso aí, na verdade, a conclusão a que eu, Elias Inácio de Moraes, chego, a conclusão a que eu chego é que isso aí era o sonho, aquele mesmo sonho dos socialistas utópicos, o mesmo sonho do Karl Marx com a derrocada do capitalismo, tá? É aquele mesmo sonho de um mundo É. melhor, tá? E que ele anima não só Kardec, como toda a literatura espírita da época, inclusive aqui esse texto assinado por São Luís, né? E do qual eu destacaria como alguma coisa muito importante, que eu acho que vale a pena a gente pensar, esse final aqui, olha. Esse final aqui, eu acho que ele continua sendo muito bom e é como encerra. Eu até vou pedir, lê de novo para nós, Lavínia, para a gente refletir sobre esse final aqui, que eu acho que é isso que interessa nessa questão, sabe? Eu concordo inteiramente com você. Esse negócio de pecado original, queda do paraíso, etc., é tudo teologia. A gente tem que ver isso, porque se a gente não vê isso criticamente, a gente talvez fique preocupado de novo se vai ser em 2057 mesmo, né? Se vem Então, espíritos bons, se tem chupão, se tem planeta Chiron, tá? A gente vai ficar nessas coisas aí, porque realmente ela sai um pouco dessa questão aqui, né? Mas teve esse um. final, ele continua sendo maravilhoso. Vai lá. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, pois recolhereis pelo cêntuplo o grão que tiverdes semeado. Só uma Ai pausinha daquele... breve, ô Lavínia, só bem leve, sabe? Olha, eu adoro essa questão porque ela diz assim: olha, gente, a responsabilidade de mudar o mundo é nossa. A responsabilidade Exatamente. por regenerar esse mundo, você colocou muito bem, Nadir, é nossa, né? E Não é isso, não. felizes daqueles que entenderem isso. Por outro lado, continua Lavínia. Ai daqueles que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e de decepções. Ai daqueles que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois terão que suportar mais privações do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, pois não encontrarão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Eu acho uma contradição nesse parágrafo. Fala. Porque, assim, por exemplo, por um lado, eu acho que essa coisa da pluralidade dos mundos habitados, como um dos princípios do Espiritismo, traz essa questão de que vai gente ruim de um planeta para o outro, bom para o outro planeta, vai essa, esse rodízio de gente ruim para poder ajustar o nível do planeta. Uma outra coisa é que eu sempre estudei, sempre aprendi, que nós estamos no mundo de provas e expiações, não é porque a gente tem mais gente ruim do que gente boa, é porque o mal prevalece sobre o bem dentro de cada um de nós. Todos nós somos mais maus do que bons. Não é que tem mais gente má do que gente boa. Então, se nós temos que
regenerarmos enquanto coletividade, como é que você vai ao mesmo tempo dizer, né, no parágrafo, semeai para colher, mas ai daqueles outros. Não, enquanto não ficar todo mundo bom, quem plantou também vai sofrer. Você não tem como uma parcela das pessoas colher os frutos enquanto as outras sofrem as decepções, está todo mundo no mesmo barco. A gente precisa que todo mundo cresça junto para que todos colham os frutos. Pois é, não sai daí então, Lavínia, a ideia de expurgar os maus? Exato. Aí a gente vai voltar para a história de que aí essa galera dos ais aí vão ser expurgados para outro planeta e só a galera que plantou que vai colher, que vai ficar aqui. É um raciocínio. Mas aí a gente vai ter que É uma boa questão. ficar. Senão ou todo mundo melhora junto, ou a gente continua com a segregação. Só fica aqui a galera que vai colher e quem não vai embora. Eu confesso para vocês que se eu pudesse escolher uma meia dúzia aí, se tiver a opção de botar esse povo para fora, eu vou topar, sabe? Tem uma meia dúziazinha aí, principalmente esses 5 que foram presos ultimamente aí, ó, no projeto, como é que é? Na Golpista. ação Punhal Verde e Amarelo, né? Punhal verde e Esse amarelo. pessoal do Punhal Verde e Amarelo aí, se existir o planeta Chiron, eu gostaria que eles fossem para lá, viu? Porque esse povo tem que, não sei não. Mas é uma questão muito interessante para falar. Alfonso e depois tem a Marjorie, né? Vocês dois. Talvez eu fale uma coisa muito simplista, mas eu penso assim, sabe? Quando eu domino o meu ego, quando eu quebro uma discussão acolhendo a queixa do outro que quer me agredir, eu não só aprendo, como eu promovo a evolução desse ser. E é assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente vai mudando o mundo. Eu sei das minhas más inclinações, eu sei dos meus pontos frágeis, né, do que dá o start. Então, se diante disso eu consigo me controlar e modificar a relação com o outro, aí eu estou fazendo um mundo de regeneração. Agora, se eu ficar no insulamento, cultivando raiva, vingança, punição, ressentimento, essas coisas, eu não vou mudar nada em mim, muito menos no outro. Agora, o Bebete, eu confesso para você que eu acho, eu concordo inteiramente com isso que você disse, eu concordo, quero começar dizendo que eu concordo. Mas eu também, eu acho, eu não sei se isso não tem limites. Por exemplo, Gandhi era vivo quando a Segunda Guerra Mundial começou, né? E ele entendeu que seria possível tentar um diálogo com Adolf Hitler, tá? E ele tentou esse diálogo, tá? Então, assim, ele nunca sequer foi considerado. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei, por exemplo, eu não sei as preferências políticas de vocês aí, não, mas, por exemplo, tentar um diálogo com Jair Bolsonaro. Eu não sei, sabe? E, assim, então eu não acho que dá para dizer que se eu for chegar da maneira correta com Jair Bolsonaro, que ele vai se sensibilizar, né? E que de repente eu possa resgatar uma alma, não sei. É onde entra aquela questão, sabe, que a Lavínia comentou aí, né? É, assim, de a gente ou vai todo mundo junto ou não vai ninguém. Não sei, eu não tenho plena convicção de que é possível ir todo mundo junto, não. Eu também não sei a solução. Não sei se é isso que a tradição espírita consolidou, sabe, Lavínia? Mas Elias, eu acho que há pessoas que são piores do que as outras, sim, sabe? Eu acho que há. Não dá para dizer que todo mundo, né, tem o mal predominando. Eu acho o Lancelotti alguém que o bem, a bondade nele supera em muito qualquer mazela que ele ainda tenha, né? Então, assim, eu acho que tem diferenças. E eu acho que a grande questão é a doutrina espírita trazia uma promessa para nós. Essa promessa ela não se mostra viável. Como que a gente pode pensar essa questão? Eu acho que a gente tem uma discussão boa a fazer do ponto de vista de uma teoria espírita, né? Oi, Bebete, por favor, completa e eu sim, passo para a Animari. eu estou falando assim do varejo, tá? Do Ah, dia a sim, eu dia. entendi. Eu entendi. Eu só quis pontuar Agora, isso para a gente não ficar, né?
Eu não sou uma flor cheirosa. Algumas pessoas aqui me conhecem e sabem disso. Não sou uma flor cheirosa, tá? Mas eu convivo com um vizinho meu 100% bolsonarista. Que o dia que eu escutei aqui, olê, 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 olá, ele gritou de lá, vai ter tiro e bomba, Pois é. entendeu? E É. esse camarada um dia me chamou e falou assim: Olha, eu te respeito, eu te admiro, porque você é uma pessoa coerente com o que você propõe. Quer dizer, também não é tudo isso, tá? Eu também não acho que é tudo isso. Mas, assim, para mim é uma vitória conseguir conviver com esse camarada. É. E Porque, é uma sinceramente, via de mão dupla, né, Bebete? É uma via de mão dupla. é É. muito difícil. Mas eu penso que a intenção é essa, Uhum. sabe? Se não Mas dá para sem a conviver, pelo inocência, sem a menos. ingenuidade de achar que vai Não, funcionar com todo mundo, não, isso é onipotência, isso aí não é, acontece. né? Anne Mari, próxima. Olha, sem citar nomes, tá bom? Professor, eu mandaria para outro mundo, não matando, tá? Não quero matar ninguém. Uns lá da Câmara dos Deputados, sabe? Professor, aquele pessoal que faz aquelas leis, prejudicando todo mundo, fazendo média com meio mundo, meu Deus do céu. É isso que eu queria falar. Obrigada, obrigada. Ok, quem que são os próximos? Alfonso, vai lá, Alfonso. Seguindo o raciocínio da Lavínia, né, nós caímos na situação do apocalipse, né? E você só vai entrar no mundo regenerado se houver uma catástrofe tão grande que boa parte da humanidade deixe de existir aqui. Mas o que eu vejo, o que eu entendo no Espiritismo, que é realmente o que vale a pena, é o ensinamento de procurar melhorar a si próprio, procurar conhecer a si próprio. Acho que esse é o a mudança que a gente pode fazer, né? A mudança que a gente pode esperar. E cada um no seu tempo. Vai chegar uma encarnação que o Bolsonaro vai deixar de ser o Bolsonaro. Mas quantas encarnações vão passar até chegar a isso? Né? Acho que nem Deus sabe. E outra coisa, eu concordo plenamente com a Nadir quando ela diz: Deus não interfere na nossa vida, no dia a dia. Não, ele criou as leis e as leis estão aí para serem seguidas. Certo? Algumas são interpretadas, aliás, todas são interpretadas por nós. Acho que a única que veio alguém dizer a lei é essa, ama-te a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo, quer dizer, as três vertentes do amor que, que Jesus trouxe de maneira clara. O resto é tudo interpretação, o resto é tudo adaptação. Não, e até a Agora, interpretação de que leis são essas, é a gente que é é, a gente que inventa, né? Quais são elas, né? justamente. É. Agora que o ser humano ele tem uma tendência a ser bom, isso é a grande maioria, tem uma tendência a ser bom, mas não perde a oportunidade de aprontar uma, isso é fato. Certo? É uma frase horrorosa, mas a ocasião faz o ladrão. Né? A ocasião de uma maldadezinha, às vezes, leva o indivíduo a fazer essa maldadezinha. Eu gosto daquela imagem do anjinho e o diabinho do nosso lado, falando todo, o tempo todo, e às vezes a gente escuta um, às vezes escuta outro. Quem se conhece melhor consegue escutar só de um lado, ou dar mais valor a um lado, ou parar para tomar um copo d'água antes de responder, antes de seguir adiante. Fora isso, cada um vai seguir o seu tempo. A evolução, o progresso depende da comunidade, mas cada um vai no seu passo. Ô, Alfonso, eu quero agregar uma indagação aqui nessa questão que você traz, porque assim, eu entendo que na proposta do Kardec, e aqui esse finalzinho que a gente leu diz exatamente isso, né? Do nosso papel na obra da regeneração.
né? Ele tá dizendo que essa obra da regeneração depende do nosso trabalho, né? A gente leu lá também na 917, que é uma outra questão que eu acho muito interessante, ele fala para a gente procurar em todas as dimensões, em todas as instâncias sociais, da choupana ao palácio, todos os fatores que engendram o egoísmo no ser humano, né? Para que a gente possa abolir isso da nossa sociedade. E ele vai dizer, para a gente mudar, então, as nossas instituições, né? O nosso sistema educacional, tudo aquilo que alimenta o egoísmo no homem. Eu fico me perguntando, e acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, sabe? Se, de certo modo, eu até já comentei isso aqui em outro encontro, né? Se essas mudanças estruturais que o nosso planeta, que a gente precisa fazer, né, não tem a ver também com a questão da superação do sistema capitalista, não tem como a gente negar que ele é, por natureza, a maneira como ele é estruturado, ele engendra o egoísmo do ser humano. Né? Então, assim, eu não sei qual que é a direção, não vou entrar no mérito, né, socialismo, comunismo, anarquismo, não vou entrar no mérito, mas, ao que me parece, nessas mudanças institucionais que a gente precisa fazer, alguma coisa no sentido de superar esse modo de sociedade que a gente estabeleceu, me parece que ele é algo que está presente. Né? E aí, sim, é ação nossa. E ação política, né? E ação política. Então, é onde eu falo assim, eu acho que além dessa mudança interior, que eu acho que ela é o primeiro passo, né? Porque se eu não tiver essa consciência, eu não vou fazer nada. Então, a primeira mudança é dentro de mim mesmo, concordo inteiramente. Eu acho que isso que você falou é perfeito. E é no meu tempo, não tem ninguém que vai fazer isso por mim. Mas, em seguida, estando consciente, eu entendo que eu também tenho que fazer parte dessa corrente que está tentando mudar o mundo para melhor, né? Que é o progresso social que Kardec vai falar, né? Então, eu penso que as duas coisas elas estão colocadas aí. Eu falei antes da Arlene. Arlene, você está com a mão erguida aí, por favor, use a palavra. Eu acho que já falaram algumas coisas, eu vou aqui direto ao ponto. É assim, diante dessa questão 119, eu pontuei logo no início, isso, e tem a ver com isso que você falou, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça. Eu fiquei pensando o seguinte, eu penso que existem aqui muitas questões para que a gente possa refletir, né? Sobre que justiça e amor, o que é isso, né? Para além do Kardec, né? Inclusive com ele, ou seja, que modelo de justiça e de amor é esse? Eu só consigo enxergar no social, eu não consigo enxergar no indivíduo, né? Porque a justiça é para com o outro, né? Nós somos o outro, sempre somos o outro para alguém. Então, eu penso que, assim, a Lavínia falou uma coisa, eu vejo Kardec, ora ele fala uma coisa, ora ele desfala a coisa, ora ele parece que vai para um lugar. Assim, isso é natural? Eu acho que sim, ele está tentando também. Eu penso assim, mas eu vejo aqui, Elias, pontos, e olha que eu não sou uma pessoa que tem a leitura da obra toda kardeciana, mas assim, eu vejo como essa questão da imperfeição e da materialidade como algo ruim, como algo, né? Essa questão, nós não somos espíritos imperfeitos, eu discordo completamente disso. Eu, Arlene, não penso que nós somos imperfeitos. Nós somos espíritos que evoluímos, que nos transformamos, né? Que a evolução não é no sentido de perfeição. O que acontece é que, através dessas mudanças, através dessas transformações, que tem relação direta com o social, é que as coisas acontecem, é que a justiça amor. Eu sempre penso justiça amor, né? Não dá para gente, eu penso que não dá nunca para gente separar. Então, eu penso que essa questão é processual, é social, como acho que todo mundo falou aí, não tem ninguém, os espíritos não vão para um lugar ou voltam, pode até acontecer, mas somos nós mesmos nesse processo de inda e vinda, de melhoria, né? De acerto, de erro, de uma coisa que você fala e que eu acho que é fundamental, é a análise crítica. Agora, ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte, como que a gente faz isso
Como é que a gente vai fazer essa transformação? A Lavínia até falou, não dá para ser feliz uma parte, aí eu sou feliz como indivíduo, mas eu sou infeliz quanto sociedade. Não. Nós não seremos felizes se existirem infelizes. E nós, né, assim, nós temos as nossas infelicidades. Então, eu fico pensando o seguinte: existe uma questão aqui que eu vejo pontual, inclusive aquele livro do Adair, ele mostra, evidentemente, como que essa questão da teologia ou da religiosidade, ela encarcera a gente. Porque eu conheço pessoas que passam décadas orando, orando e falando em autoconhecimento, mas não faz nada, não faz, não age nada em prol da sociedade. É isso que eu estou falando. Então, assim, e eu acho que o fazer não é só fazer, não é ir para a rua, mas é essa troca de ideias que nós fazemos aqui. É esse, né? É essa coisa de construção juntas. Eu acho que a gente precisa construir esse conhecimento, tensionar, problematizar, para que isso consiga, de alguma forma, ir para as casas religiosas. Não é para trazer revolta, mas também não é para trazer estagnação, nem cristalização, e nem obediência. É isso só que eu queria falar. E Animari, depois, Elisa, eu quero te perguntar uma coisa, mas daí você deixa quando tiver um jeitinho aí. tá. Animari, você é a última que fala, em seguida eu quero voltar aqui para o texto. Vai lá, Animari. Então, gente, é assim, vocês falaram bonito aí, eu falo sim, tá? Os bons, né? Precisavam estudar mais, né, gente? Ler mais, pelo amor de Deus. Quanto mais o punhal verde amarelo lá pronta, mais acha bonito e mais vota nele, e mais voto consegue. Pelo amor de Deus, gente, que democracia é essa? Como é que nós vamos, onde nós vamos parar desse jeito? Tá? É isso que eu queria dizer. Animari, muito, muito, muito bem lembrado. O Lair Ribeiro, Lair Amaro, ele me mandou hoje um post do Vanderlei de Oliveira, né, defendendo essa operação Punhal Verde e Amarelo, né? E eu falei, Elias, olha a que ponto vocês, ele não é espírita, né? Olha a que ponto vocês espíritas chegaram, né? Então, assim, eu acho que é isso que você falou, né, Animari? Realmente absurdo. E eu acho que você falou uma palavra que é mágica, que é democracia. Eu acho que a democracia, por exemplo, é uma instituição que é uma conquista civilizatória. Por quê? Porque ela dá o direito de a gente fazer prevalecer o interesse da maioria, né? E o grande desafio é colocar isso em prática. Eu vou ler aqui uns pedacinhos. Arlene, sua mão está erguida é porque você quer falar de novo? Ué, tá. Eu vou ler alguns pedacinhos para a gente caminhar para o nosso encerramento. Na perspectiva que Kardec aborda, ele vai colocar o Espiritismo como o mais temível antagonista do materialismo. Tá? E aí, eu acho que é muito bom a gente entender de que materialismo que ele está falando, que é a não crença numa vida espiritual, que é a crença de que tudo, toda a nossa vida, toda a nossa subjetividade resulta exclusivamente da matéria e que não existe espírito. É esse o materialismo a que Kardec está se referindo. A gente vai ver as pessoas falar, mas a ciência é materialista. Não é disso que Kardec está falando. A ciência é materialista como método, e a ciência tem que ser materialista, porque senão ela não é ciência. Então, eu acho importante a gente lembrar, o materialismo que Kardec acha que o espiritismo vem ajudar a combater é o materialismo do ponto de vista de não crer no espiritual. E hoje a gente poderia até associar que é o materialismo de achar que são os bens materiais que são mais importantes que os bens espirituais, é essa febre de consumismo em que o mundo se tornou, sabe? É achar que o capitalismo, o capital, tem poder de solucionar os problemas do mundo. Capital é matéria, né? Não é o dinheiro que vai resolver o problema do mundo, né? Não é progresso material exclusivamente, né? Ele vai defender que o espiritismo tem que contribuir para o progresso moral. Ele vai dizer aqui, olha, dizeis que quereis curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Não, preferis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Então é disso que ele está falando, né? É disso que ele está falando, tá? E aí, é,
E aí, o tópico 4 aqui da conclusão, ele vai, então, avançar para. Ele vai desenvolvendo o raciocínio dele, né? E ele vai dizer: olha, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade, tá? E fundada na certeza do futuro, fundada na perspectiva espiritual. Se tirar essa certeza espiritual, a gente tira a pedra fundamental de qualquer proposta de melhoria desse mundo. Aí o Sartre vai ter mais razão, né? Porque o Sartre, bom, eu não tenho exatamente a fonte, talvez até esteja contando uma coisa que seja mais lendária, né? Que ele falava que a melhor opção para o ser humano é o autoaniquilamento, porque não existe esperança para esse mundo, né? Então, aí um aluno perguntou para ele, mas por que que o senhor acha que é isso? Por que que o senhor não aplica com o senhor mesmo? Ele falou, não, porque eu vejo sentido na minha vida em poder discutir isso com vocês. Então, talvez o sentido da vida seja compartilhar, né? Seja muito mais importante. Deixa eu pegar aqui um outro ponto que eu quero usar ele também para a gente puxar um pouquinho aqui para a nossa reflexão de encerramento, a página 477. Eu acho que é importante a gente pegar isso aqui. Olha, o Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode apresentar-se quanto seu Criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Está por toda parte, em todas as religiões, né? É claro, ele vai associar aqui um pouco mais, principalmente na religião católica, porque é de onde ele vem, é do universo cultural onde ele está inserido. Mas eu acho interessante ele propor o Espiritismo como conhecimento que é uma busca coletiva, que é uma busca. Ele vai dar um aspecto universalista, e eu acho que a pretensão universalista pode ser um problema, mas abrir para trocar com todo mundo é uma virtude. Então, se a gente souber pensar o Espiritismo como alguma coisa que esteja em toda a humanidade, e não somente numa tradição europeia, se a gente abrir hoje para aprender com os africanos, para aprender com os indígenas, aprender com os chineses, aprender com os indianos, eu acho que é esse olhar que talvez a gente precise refletir nele, sabe? Nesse final nesse período que a gente está vivendo hoje, né? Nesse rumo que a gente está caminhando, sabe? O livro do Alberto Acosta, que é um livro que eu recomendo demais da conta, né? O Bem Viver, ele vai trabalhar exatamente essa perspectiva. Ele vai dizer, olha, a nossa sociedade judaico-cristã, ela perdeu o rumo, sabe? A nossa sociedade capitalista, ela entrou num processo de destruição do planeta. Então, ele acha que a única alternativa que nós temos enquanto humanidade é aprender, aprender com os povos originários, com os povos que viviam aqui na América antes de nós e que tinham uma agricultura muito bem estruturada e perfeitamente amigável com a natureza, né? Era o que a gente chama hoje de agrofloresta. A agrofloresta é um nome bonito que a gente inventou para se referir ao modo como os povos originários sempre cultivaram a terra, né? E que não era essa monocultura destrutiva que a gente tem. Então, eu quero ler isso aqui. Ô, Animari, você foi a nossa leitora oficial durante muitos encontros. Eu queria que você lesse para nós, se você tiver no computador aí, como nossa leitora oficial de vários momentos, que você lesse esse pedacinho que está marcado em azul aqui, porque nós vamos terminar, é com ele que eu acho esse Quanta lindo, lindo. honra, meu Deus do céu. Bom, Vai lá, então vamos nossa lá. leitora oficial. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam nem legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios entre partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Apenas os que são bons, humanos e benevolentes para com todos são seus prediletos e são também os prediletos de Deus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho. E é sobre esse texto que eu quero conversar com vocês para a gente concluir o nosso estudo. A hora que eu voltei nesse texto de novo, falei, gente,
Esse texto nunca foi tão atual. A gente pode comentar, tem um aspecto teológico aí, Santo Agostinho e tal, mas isso é Santo Agostinho, ou mesmo que não seja Santo Agostinho, sei lá, eu não vou nem entrar no mérito. O texto eu acho ele extremamente oportuno para os dias que a gente vive nesse mundinho nosso, principalmente porque a gente está vivendo no Brasil, sabe? E eu queria ouvir vocês encerrar discutindo esse trecho aqui. Só uma Eu pergunta. vi aí os nossos irmãos pastores, né? Instigando o ódio, usando lá o Deus dos exércitos para se justificar. Ai, né? Como se eles estivessem representando o mesmo Deus, né? Mas que Deus é esse que instiga o mal, né? Fazer tanta coisa errada, roubando a sociedade, abrindo igrejas para roubar os mais pobres, né? Que deixa seu dinheiro lá, praticamente tudo enriquecendo esses pastores, né? Será que os bons espíritos, o Deus que eles professam, ensina eles, né? Ou é eles mesmos? Ou seja, a gente coloca, projeta, né? Os nossos defeitos, as nossas injúrias, tudo de mal que há no ser humano para Deus, né? Mas Deus não mandou eles fazer aquilo, nem os bons espíritos, E ninguém. vamos jogar para a realidade política de hoje, Nadir? Vamos Então, jogar aqui, vamos jogar. Olha, Mas, então, aí, será então, que Elias, estão assessorados por bons espíritos, claro pessoas que que não, instigam mal, que instigam claro que não. ódio? então, mas aí essa questão que a Nadir Mas a colocou, gente ele está é com um por outro. problema no Brasil, né? Se tivesse realmente que mandar todo mundo embora lá para esse planeta que está em começo, seria metade da população brasileira, Pois é, né? eu ia Porque junto. todo mundo Então, mas apoia isso, esses eu absurdos. queria colocar é que essa questão desse comportamento dos pastores hoje é uma coisa muito antiga, né? Porque aquele episódio dos vendilhões do templo, né? Que Também já era Jesus isso. já era, entendeu? Então, assim, esse tipo de humano, ele há muito tempo habita aqui, entendeu? É isso Sim, que sim, essa que usa a questão, então, religião. que assim, que a gente, que você vai ter todo mundo bom e tal, eu acho que não. A Não, pois gente é, Mas eu Lúcia, acho mas que assim, ô Lúcia, aí eu chamo a atenção que na Europa eles não podem fazer isso, tá? Na Europa eles não o podem problema é fazer aqui o isso. Brasil, cara. Por quê? É o Porque lá Brasil. existe uma lei que coíbe isso. Qualquer doação para a igreja tem que ser feita através do Estado e é extremamente controlado. E Por que aqui que não eles tem não igreja querem nem evangélica na pagar Europa? imposto. Né? Por que que Angola expulsou a Igreja Universal do Reino de Deus? Então, assim, olha, isso é questão que é nossa, social, é política. É política. Somos nós que estamos permitindo que as igrejas evangélicas tomem essa força que tomaram. Fomos nós, sociedade, que permitimos que a religião virasse comércio. Fomos nós, espíritas, que transformamos o espiritismo em ópio do povo, como todas as religiões sempre foram. Eu acho que é isso, sabe? Sabe, é que a gente precisa assumir a responsabilidade, que é nossa. Nós, sociedade, é que temos que resolver essas questões. E aí, assim, olha, não adianta a gente botar em espírito como se fosse espiritual, né? Aqui essa questão da política, porque gente, somos nós que temos que tomar posições coerentes, né? Olha, jamais espíritos bons vão legitimar assassino e violência. Jamais espíritos bons vão estimular ódio entre partidos, sabe? Então, assim, gente, está muito bem colocado. Sede de riqueza e de honra. Isso não tem nada a ver com o evangelho, sabe? Esse negócio de empreendedorismo, essa teologia da prosperidade que está colocada aí, esse negócio de todo mundo achar que todo mundo pode, né, acumular, 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 sabe? Avidez pelos bens da terra. Tá tudo aqui, olha, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E esse finalzinho, apenas os que são bons, humanos e benevolentes para com todos é que são
os prediletos de Jesus. Aí a Lavínia pode falar, ou sei lá, qualquer um de vocês aí, né, do aspecto teológico religioso do texto, mas eu estou entendendo que é um padre que está falando, um sacerdote católico, Santo Agostinho, né? Então não tem problema, a ideia continua válida, apenas os bons humanos benevolentes para com todos, é que estamos sintonizados com esse mundo melhor, é que a gente está buscando um negócio melhor, né? Então, assim, eu penso que eu gosto demais desse encerramento do Livro dos Espíritos. E lendo ele de novo, eu falei, gente, que texto oportuno. Se a gente seguisse isso aqui, olha, a gente não está vivendo os problemas que a gente estava, não, gente. Nosso país não estava como está, a extrema-direita não estava subindo, alcançando o mundo como está alcançando, né? Então, assim, eu acho o texto extremamente oportuno. E deixa aberto Então, para quem quiser dizer. então, é interessante, o Elias, que tem até, eu acho que é do Martin Luther King, que ele fala, o que me incomoda não é o grito dos maus, né, mas é o silêncio dos bons, né, vamos dizer assim, né? Então, dá a impressão que toda a humanidade é sempre testada, porque essa questão da extrema-direita, ela sempre existiu. Ela ficou um pouco, depois da Segunda Guerra, né, ficou um pouco adormecida ali, mas Acuada. ela não estava acuada, né? Aí, assim, eu honestamente, né, eu fico muito espantada, porque como a gente estudou, né, tanto sobre a Segunda Guerra, sobre o que aconteceu, né, eu lembro que eu ficava impressionada com aquilo, eu falei, como que isso pode voltar? Né? E está voltando, como que isso pode voltar? Como que esse tipo, é como se de tempos em tempos volta para a gente que está aqui, que não viveu, ter que enfrentar isso, como se esse enfrentamento fosse necessário para você ter um avanço, né? Avanço não quer dizer, até alguém comentou isso, que eu também concordo, não é evolução. Avançar não quer dizer evoluir. Aprendizado. Avançar é um Aprendizado. aprendizado, né? Esse aprendizado parece que a gente é sempre testado com isso. Parece que eu estou falando da gente como humano, tá? Eu Uhum. já estive aqui em várias épocas, né? Agora estou aqui, mas eu falo, e de novo esse tipo de comportamento, de perseguição, de tortura, né? Isso a própria época de Jesus. Jesus foi perseguido, foi torturado. Depois os cristãos perseguiram e torturaram, né? Assim, é uma coisa cíclica que Quando dá a é que a gente vai impressão. aprender, né, ô, Lúcia? Quando é que a gente vai É, aprender, então, né? essa é a questão. Essa é a É, questão. Queria muito que meus netos não não passassem sofressem por isso. isso. É. Marjorie com a palavra. Não, eu só quero lembrar que a extrema-direita é no mundo todo. É, É um movimento muito. Então, não é uma questão local, não é uma questão. Aqui se apresenta dessa forma, piorada com a questão religiosa, né? Tanto no espiritismo, né? Que a gente sabe o que está acontecendo dentro do espiritismo, e também nas igrejas evangélicas. e Então, a na verdade, católica assim, também, a católica não ficou isenta também, não? não né? É. E assim, o que a gente vê é que, na verdade, assim, é um momento, tem momentos assim, como foi pontuado agora, de grande crise, de grande crise, de grande crise, que ela se resolve de alguma maneira, mas os resquícios sempre ficam, as insatisfações, porque os espíritos é, encarnados e desencarnados estão sempre agindo, né? Então, ninguém não se morre. Então, mesmo que se um Hitler morra, o espírito dele ou foi retirado aqui ou não do planeta, mas outros espíritos que andavam com ele estão aqui no planeta e continuam agindo, continuam encarnando. Então, assim, muitos deles com dificuldade de aprender, apesar dos sofrimentos que passaram. Então, é uma renovação desses espíritos que não entenderam e que continuam aqui agindo, que cabe a quem entender, quem já entendeu qual é o caminho verdadeiro, agir e fazer da maneira certa. Eu queria chamar a atenção,
pessoal, a partir dessa fala da Marjorie, eu chamo a atenção assim, todo pensador, todo filósofo, aliás, muitos pensadores, muitos filósofos tentaram responder essa questão, né? Eu acho muito interessante, e talvez a gente possa até fazer uma releitura de algumas correntes de pensamento, mas, por exemplo, a velha dicotomia de bem e mal, que considera o mundo como uma eterna luta entre o bem e o mal, né? Depois o Karl Marx vai fazer uma releitura disso, vai entender que essa grande luta é entre trabalhadores e detentores do capital. Mas, assim, seja qual for o desenho que queira dar, eu acho que a gente tem hoje um movimento que tenta. Priorizar o social, o coletivo, o bem-estar de todos, uma perspectiva mais humanitária, né? E a gente tem forças que puxam para o outro lado, para o individualismo, sabe? Pro direito de cada um ser o que quer, independente de estar ou não causando prejuízo aos demais, sabe? Sem preocupação, desprovido de preocupação humanitária. Enquanto tem uma corrente que acredita na possibilidade de uma sociedade mais amorosa, mais solidária, mais baseada em valores humanos. Tem outra que quer negar valores humanos, quer negar esses valores todos, quer negar a civilidade, né? Então, assim, eu acho que é essa luta, sabe, que está colocada. E eu penso que a gente tem que estar percebendo isso aí, sabe? E, sobretudo, pensando de que lado que a gente está nesse grande cenário de luta, né? De luta por um mundo melhor, sabe? É uma luta por um mundo melhor que está posta, né? Kardec, no seu tempo, entendeu que o espiritismo seria um grande coadjuvante nessa luta por um mundo melhor. Ele realmente apostava que o espiritismo ia contribuir para o estabelecimento desse mundo melhor na Terra. E eu acho que a gente tem aí o desafio de pensar onde é que está o nosso papel nesse desenho, né? Lúcia, você ainda está com a mão erguida? É da outra vez ou é agora? Não, é só para pontuar, Uhum. questão que é mais que me choca muito é os espíritas fazendo fila com a extrema-direita. Quer dizer, tipo, é, isso é mais chocante Isso é ainda, inconcebível. uma doutrina que fala tanto de amor, tanto de consolação, né? Essa coisa Solidariedade é um valor caro para o solidariedade o espiritismo. tempo todo, né? O tempo todo tem esse condão, né? E aí você vê espíritas fazendo coro, né? Com a extrema-direita, é uma coisa que me choca, que me dá assim. Se tem se aquilo que falaram como Jesus falou, né? Ai daqueles que, né? Bem-aventurados os que não sabem nada, porque aqueles que sabem e fazem, né? Muito Contra será esses aí pedido de são. a quem muito recebeu. Então É. assim, eu estou falando que é como se não tivesse lido nada, né? Quer dizer, eles têm consciência. Uma coisa é a pessoa não ter consciência, não ter, né, do que Uhum. está acontecendo, e aí vai lá, comete algumas infrações. Aí esse aí é perdoado. Agora, aquele que sabe e faz, Ok, francamente, né? gente. Então, assim, olha, eu quero dizer a vocês que eu penso que eu gostaria de encerrar com essa perspectiva. O grande sonho de Kardec era que a Terra superasse essa condição de mundo moralmente atrasado, de sociedade moralmente atrasada, e alcançasse um status que ele vai chamar de civilização completa. Um mundo onde ninguém tenha que ter o receio sequer de passar fome, de passar falta do necessário, é como ele coloca. Então, assim, eu acho, e aí Kardec acreditava que na medida que a gente compreendesse a proposta espírita, a gente seria parte dessa corrente, desse movimento de transformação que quer fazer do mundo um lugar melhor para todos, né? Eu fecho com a Arlene, talvez não seja indo para a rua portando bandeira, ou talvez seja também, né? De repente pode ser também, sabe? Talvez não seja saindo para distribuir cesta nos bairros de periferia, mas talvez seja também, levando cesta onde está faltando, onde o poder público não chegou, né? Mas, no mínimo, que a gente se comprometa, sabe, com propostas que sejam voltadas para o bem-estar coletivo, propostas que sejam fundamentadas na amorosidade, propostas que sejam fundamentadas no perdão, do ponto de vista de todo mundo ter chance, né, nessa discussão da justiça aí, sabe?
um espaço para aprender, para crescer, para se tornar um ser humano melhor, né? Então, eu penso, sabe, que eu espero que a gente esteja concluindo com esse sentimento, com essa sensação, sabe? Porque se a gente sair daqui, pelo menos nós que somos hoje 12 pessoas, se nós formos 12 pessoas com a consciência de lutar por um mundo melhor para todos, nós temos certeza que tem muito mais gente aí fora. E segundo as palavras de um profeta judeu lá, bem antigo, ele falava que uma pequena quantidade de fermento leveda a massa inteira. Então, eu gostaria que a gente acreditasse muito no poder da nossa ação transformadora, sabe? Porque é nessa luta desse, sei lá, bem contra o mal, luta de classe, não vou entrar no mérito de qual delas, né? Mas é nessa luta por uma sociedade melhor, por um mundo civilizado, um mundo solidário, que nessa luta a gente possa estar lutando para poder ajudar as coisas a caminhar por aí, né? Os apóstolos eram 12, tá vendo, Animário? Olha, nós somos 12, né? E aí, gente, eu quero me despedir de vocês e agradecer de coração por esse ano que nós passamos juntos. Foi fantástico, foi formidável, não tem nem palavras para agradecer o tanto de coisa que vocês trouxeram, assim, ó, e que eu saio extremamente enriquecido de tudo isso, né? Eu só tenho a agradecer a vocês. E deixo a palavra livre Também para cada um. eu queria também agradecer ao grupo, agradecer muito a você.